Waka waka, bitcoinheiros! Bem-vindos a mais uma Toca do Dove. Eu sou o Dove, seu bitcoinheiro camarada. Bitdove no Twitter, bitcoinheiros, claro. Além disso, nosso TR é dove@bitcoinheiro.com. Só seguir, alright? Hoje vamos falar aí finalmente sobre essas taxas. A mempool cheia. O que está acontecendo? Quem que tá invadindo aí o nosso espaço em bloco? Fica comigo. Oh, yeah! Invasores do espaço em bloco. Como você pode ver aqui, né? Temos muitas transações esperando para ser inseridas na blockchain, né? Para ser finalmente mineradas por algum minerador aí do Bitcoin. Há mais ou menos 3 semanas já, eu acho. Deixa eu ver, todo mês de maio, essencialmente, a blockchain, né, a mempool, né, do Bitcoin, que é a fila de transações entrantes, né, fila de transações que são enviadas para a rede Bitcoin e que ficam esperando, né, para serem inseridas no próximo bloco. Na verdade, elas entram, né, em um processo de competição, né, para entrar no próximo bloco, que a gente vê aqui, né, na mempool.space. Você pode ver, né, que segundo a sua prioridade, você deve colocar uma taxa, né, específica aqui para poder entrar no próximo bloco, ok? Neste momento está um pouco fora do comum, né? Que tem uma taxa mais ou menos fixa, que ele fala, ó, com 19 você entra no próximo, né? Ele não está me dando, sei lá, para uma prioridade média, uma prioridade baixa, 19. Coloca 19 que você entra, né, logo mais, seja ou no próximo ou depois, ou, né, em uma hora você está em algum bloco, né, do Bitcoin. Esse site aqui ele foi criado, deixa eu ver se eu posso ver aqui, mais ou menos uns 4 anos atrás, né, que é quanto ele tem de registro aqui, né, de mempool, ou seja, para você saber, né, o que está acontecendo na mempool, você tem que ter um node ativado, né, ligado, e no caso do site mempool, ele está, além disso, fazendo, né, uma database aqui, né, um banco de dados da informação da mempool, né, dessa piscina aí de memória, né, é quase uma fila, né, uma fila de espera, né, dessa fila de espera para entrar nos blocos do Bitcoin, né, esse site ele começou exatamente, né, porque a gente já sabia que ia voltar esse problema, né? Não é um problema novo no Bitcoin, né? Não é nenhum problema, para ser sincero. É parte do protocolo, é parte de como o Bitcoin está pensado, né? Como ele consegue fazer segurança, né, de forma descentralizada, né? E também por um dos motivos pelo qual o Bitcoin não é rápido, né? O Bitcoin e porque o Bitcoin tem limite também, né? Um limite de espaço, porque como a gente pode ver, se fosse barato, rápido e rápido, né, e não tivesse nenhum limite, a gente estaria com isso aqui, né, lotado, ninguém poderia rodar um node de Bitcoin. Por ter uma fila de espera, por ter uma prioridade por taxa mais alta, por ter um limite do bloco, né, de cada bloco que é minerado, a gente consegue, né, manter a descentralização e manter a segurança da rede, né? Esse mesmo limite também em espaço aumenta, né? Ou seja, para os mineradores aumenta o valor que as pessoas estão dispostas a pagar pelas taxas, né, de mineração, pela taxa da rede. Isso é muito importante, né? Porque a gente agora está vivendo uma época de subsídio do bloco, mas essa época de subsídio do bloco ela vai terminar eventualmente. Como eu disse, não é algo novo, né? Como ali no mempool.space foi criado depois, né, 2020, por aqui, nessa época, quando estava tudo muito tranquilo ainda na rede Bitcoin, né? A gente passou aí por um trauma durante o ano de 2018, né, 2017, 2018. Tivemos aí um trauma, né, grande aqui no valor das taxas, com o preço alto, né? O Bitcoin é um preço elevado, e o valor das taxas em Satoshi também, né, extremamente alto.
Isso nos fez aí ficar com um certo, né, como é que chama? A gente estava traumatizado, né? Também antes disso, né? A gente estava traumatizado, falando, pô, não vai dar para transacionar, não dá para comprar nada, né? Com isso, o Bitcoin não funciona, o Bitcoin falhou, Bitcoin, né? Não tem jeito. Claro, a solução de escalabilidade aqui, né? Em setembro de 2016, né? Um ano antes aqui, foi aprovado, né? O SegWit, Segregated Witness, que é uma mudança aí no protocolo do Bitcoin que permitiu a Lightning. Mas ainda em 2017 e 2018 não existia Lightning. Em 2017, desculpa, foi aprovado aí o SegWit, né? Passou o soft fork e, né? Mas mesmo assim não existia Lightning ainda, né? Teve SegWit, deu um baita de um bull run aí, né? O pessoal empolgado com as possibilidades, mas ainda não tinha Lightning, né? Aí teve essa época, né, de hype, o caramba, e deu uma bela de uma esfriada, né? Claro, a gente teve depois também outros, né, bull runs, mas como você pode ver, né, não foi tão, né, as taxas em satoshis não chegaram a ficar tão altas quanto elas ficaram em 2017, 2018, né? Apesar do preço do Bitcoin ter disparado. Também muita gente ter transacionado Bitcoins aí, valores altos durante esse período aqui, né, de 2021, entre 2020 e 2021, né? Final de 2020, início de 2021, teve aí também, como você pode ver, né, uma grande movimentação na rede Bitcoin, mas com taxas, né, relativamente, em comparação, que você vê a cor, né, pela cor aqui das taxas, né, quanto você passa do verde aqui é mais alto, né, e você vê, aqui não tem quase amarelinho, né, o amarelinho é um valor a mais de 120 satoshis por byte, né, mas e isso ainda não chegou, por exemplo, agora também não chegou. Ok? Isso porque, né, a gente tem soluções aí de segunda camada, a gente tem Lightning, a gente tem Liquid. Liquid ainda é pouco usado, mas Lightning reduziu muito, né, o peso das transações, né? Então, nesse momento, quando a gente viu, né, um aumento na demanda por espaço em bloco on-chain, né, também como tinha muita gente já na Lightning nessa época, não foi tão complicado, né? Não foi tão elevado as taxas. Você conseguia passar, né, pagando aí uns 80 satoshis por byte, uma coisa assim. É alto, mas não é o fim do mundo, né? Você não estava competindo aqui nos 600, 500, nos 200 satoshis por byte, 140, 170 satoshis por byte, né? Então, e agora a mesma coisa, né? A gente teve, né, uma elevação nas taxas aí, mas não foi, né, tão grande como naquele momento, ok? A gente teve... Enfim, você vê, né? Não é tão grande, é diferente, né, daquele momento, porque a gente tem outras soluções, né? Porque não tem mais, não é absolutamente toda a transação da rede precisa passar, né, pelo processo aqui, né, de entrar num bloco, enfim. Uma coisa que tem causado muito aí, né, entre o pessoal, muita dúvida, é que existe um mínimo exigido, né, e uma utilização de memória aqui que ele fala de 300 megabytes. Isso porque a maioria dos nodes de Bitcoin só armazena nessa mempool, né? Mempool não é uma coisa central, é uma coisa que cada node de Bitcoin tem o seu, né? E no fim das contas, a mempool mais importante é a mempool do minerador, né? Das empresas de mineração. Os mineradores têm interesse de saber todas as transações que estão acontecendo. Eles querem, né, captar toda a transação possível para poder inserir nos seus modelos aí de blocos, né, para poder capturar aquela taxa. Então, quanto maior a taxa você colocar, mais interesse, né, o minerador vai ter de pegar aquela transação e inserir ela em um bloco, né? A transação não é inserida no bloco porque você é amigo do minerador ou porque a sua transação é compliant com alguma regra, né, de OFAC ou não sei o quê. Tem essas instituições financeiras, né, que dão rating para não sei... Não, aqui não tem nada disso. O minerador, ele pega a transação que tiver a taxa mais alta. Esse é o cálculo que o minerador faz, né? O minerador tem um custo de operação, né, e ele vai pegar a transação com a taxa mais alta.
E isso é ótimo, né? Isso que a gente quer, porque isso permite, né, que o Bitcoin siga incensurável. Se a gente tivesse um centralizador disso, ou preferências, né, de mineração, não pela ganância, né, e sim por outros motivos sociais, nem que sejam motivos positivos, né, porque tem muita gente agora preocupada com o uso, né, na África, em países subdesenvolvidos, do Bitcoin, enfim, é uma preocupação legítima que pode levar a gente a ter ideias idiotas, né, de tentar criar aí algum tipo de prioridade para transação social ou coisa do estilo, né? E o sistema Bitcoin não funciona assim, né? O sistema Bitcoin funciona, quem paga mais taxa, né, entra no bloco. Se você quer ajudar socialmente aí pessoas nesses países para que consigam fazer transações, doa satoshis para que eles possam pagar as taxas e pronto. Você está ajudando eles, né? E não está mudando, né, ou tentando mudar nada no protocolo Bitcoin. O protocolo Bitcoin, nessa etapa aqui, com essa, por exemplo, que a gente está vendo, está funcionando bem, tá? Não é que está mais lento, não é que ele quebrou, né? Não, simplesmente ficou mais caro transacionar nele, né? Isso é algo que é importante saber, que isso é inevitável, né? Que o Bitcoin fique caro de transacionar on-chain, né, na primeira camada. Não é uma novidade, né? Não é uma novidade que vai ser difícil transacionar na primeira camada. Até mesmo na situação que você mais quer, que é que, por exemplo, o Bitcoin chegue a $1 milhão, né? Se o Bitcoin chegar a $1 milhão, né, a gente sabe, a taxa mínima é 1 satoshi por V-byte, né? Um BTC é $1 milhão, então um satoshi, né, um satoshinho, vale 1 centavinho de dólar já, nesse caso. A transação mais simples, né, que você pode ter um input e 2 outputs, ou um input e um output, né, uma entrada e uma saída, ou entrada e 2 saídas, vai sair em torno de 150, né, V-bytes. Ele pesa em torno de 150 V-bytes. O custo, então, mais baixo, né, em 1 satoshi por byte, a 150, é $1,50, da transação mais simples possível no cenário, né, que o BTC vale $1 milhão. Então, se o Bitcoin der certo, transacionar on-chain não vai ser barato. É por isso, né, que a gente está investindo tanto em soluções off-chain, né, soluções de segunda camada, sidechains federadas, tem projeto de FedMint, o caramba. E, enfim, né, uma das coisas que também tem esses projetos Taro, que são assets, né? Assets na blockchain, na Lightning. Assets são ativos, né? Ou ativos diferentes, tokens, shitcoins, essencialmente, por cima da Lightning. Um dos protocolos, primeiro, né, pioneiro nessa ideia, foi o protocolo RGB, né? RGB, que lá há 4 anos atrás, né, começou esse problema, né? E ele fala, né? Essa é uma apresentação do Giacomo Zucco, brilhante, né? Sempre ele vai falar sobre assets que não são Bitcoin, né? Ativos que não são Bitcoin por cima do Bitcoin. Por que eu estou falando disso? Porque o problema que a gente está tendo agora é exatamente, né, gente criando ativos que não são Bitcoin por cima do Bitcoin. E não são esses JPEG aqui, você tá vendo? Tem 2 aqui, né? Eu estou no site do Ordinals, né? E não são JPEGs o que está realmente, né, enchendo a blockchain como as pessoas previam. É uma ideia tosca das antigas, né? Tanto de utilizar a blockchain do Bitcoin, né, a blockchain, né, a única, como registro de domínios, né, como um tipo de DNS descentralizado, né, ou como um layer, né, para você criar novos tokens, novos ativos, novos assets, né, que eles chamaram aí de BRC20, os scammers, aí, os golpistas que estão criando isso aí, né? É muita gente que veio da comunidade Ethereum, né, que agora está com problemas aí, né, legais. O Ethereum provavelmente vai ter problemas, né? E não só Ethereum, Tron, qualquer outra shitcoin que tinha algum, né,
algum protocolo para você criar tokens, né, por cima, para criar scams, né, golpes por cima, eles colocaram isso aqui no Bitcoin. Uma tentativa, né, de trazer isso novamente para o Bitcoin, porque não é nenhuma novidade, né, criar scams, golpes, usando, né, o Bitcoin como camada, aí, como primeira camada, né, para gerar aí um novo protocolo de segunda camada, de sidechain, sei lá, né, de tokens, de shitcoins. No caso aqui, né, você vê, por exemplo, que eles estão publicando neste momento aí, enchendo a rede de transações com essas publicações, porque eles acham que vão conseguir vender para alguém mais trouxa, né? Obviamente, né? Senão ninguém investe dinheiro para criar uma coisa sem achar que vai, né, ter algum retorno em algum momento, obviamente, né? Ou que aqui, ninguém acha que isso aqui vai. O cara que cria isso aqui sabe que não vale nada, né? Então, por quê? Porque é simplesmente publicar uma mensagem, né, no Bitcoin que diz, olha, agora, né? Não, isso aqui no caso é uma transferência, isso que é o pior, né? Enfim, ele tem uma operação, né, de criar, por exemplo, ele cria sets e aí ele coloca qual é a quantia que ele cria naquela transação. E como um passe de mágica, né, agora existem, isso aqui eu nem sei, é um número gigante aqui, 2 milhões, sei lá, 2 bilhões e meio do Tick Sets, né, que você tá vendo, que é um golpe, sem dúvida é um golpe isso aqui, né? É alguém que agora transferiu sets, entre aspas, né? Porque não é o satoshis de verdade. Ele transferiu alguns poucos satoshis, o valor em satoshis real, né, na rede Bitcoin de verdade é 546 satoshis, mas aqui esse cara transferiu, né, esse valor absurdo de sets, que não são, né, satoshis de verdade. Então aqui é realmente um golpe isso aqui. Eu não vejo outra motivação para o cara utilizar esse nome, né? Que é um nome, obviamente, né, feito para confundir algum novato a comprar, achar que está comprando satoshis, né? Claro, nesses esquemas aí de rouba-rouba, o caramba, a vítima muitas vezes também é culpada, né? Culpada no sentido de que ela sabe que ela está agarrando algo que parece bom demais para ser verdade, né? Provavelmente essa quantia de satoshis, né, pode ter sido vendida por um valor muito abaixo do mercado, né, entre aspas, né, porque não é realmente satoshis, mas ele acha que ele está recebendo satoshis, né, sets, né, que todo mundo fala sets, e aí tem essa confusão aqui, né, dos sets, né, usando isso aqui. Eu peguei por acaso isso aqui, que né, na minha opinião, é um golpe, claro, e são milhares, né, centenas de milhares, acho que chegou a milhões já de transações desse tipo sendo inseridas aí nos blocos do Bitcoin. Você vê, para criar essa transação, ele gastou 3.280 satoshis, né? No caso agora foi barato, no topo aí, eles estavam gastando centenas de milhares de satoshis por transação, por cada tokenzinho aí que eles estavam criando, ou seja, o potencial, né, de lucro na cabeça desses golpistas é maior, né, do que 100 mil satoshis, por exemplo. Por quê? Porque ele paga 100 mil satoshis e cria, né, entre aspas, né, porque não existe isso, é golpe, é porcaria, é lixo, né, milhões, bilhões, né, de unidades de um token aí que depois, né, ele vai colocar no mercado para ver aí se consegue vender, né? Se conseguem algum trouxa. Você vê todos os ordinals, né, que entraram aí nos últimos meses, nos últimos dias, a grande maioria, né, são esses BRC20. Só agora tá voltando a entrar imagem porque deu uma aliviada. As imagens não pagam mais do que isso aqui. É muito caro para uma imagem, porque a imagem ela pesa muito mais. Esses tokens não pesam muito, né? O peso na rede Bitcoin não é muito grande. Você vê, deixa eu pegar aqui um exemplo. Eu tenho aqui um Duna, aqui um scriptzinho que me calcula quantos ordinals tem por bloco. Vamos pegar 792.347. O bloco 792.347 teve quantas transações? No total teve 3.421 transações, das quais 1.179, ou seja, um terço, né? Um terço foi ordinals. Tá? Você vê, não é tanto, né? Ou seja, também estão passando transações normais, né? Não ache que é só
na blockchain agora do Bitcoin só tem essa porcaria. Não, ainda é uma proporção pequena, né? O uso do Bitcoin tá alto também, né? Independente dos ordinals, né? Independente das inscrições que estão sendo feitas aí nos blocos, que é essa novidade, né? As inscrições, ordinals, do BRC20, tudo isso aí, que é o que está gerando, né, essa distorção temporária aí que a gente está vendo nas taxas aí de transação. Eu espero que seja temporária, né? Como foi no passado também, né? Não é a primeira vez, como eu falei, que isso acontece. Antes mesmo disso aqui, antes dessa época, né? Porque nessa época ainda estava começando o Ethereum, né? E você vê, acho que uma das grandes... um dos grandes ajudantes aí, né, em reduzir essa carga de porcaria por cima do Bitcoin é realmente a rede Ethereum, né? Ela, por mais lixo que ela seja, né? É porque tudo que é criado, tudo isso aqui que eu tô falando, né, que está sendo criado agora é lixo, né? Essencialmente estão enchendo de lixo a blockchain, né? Estão gastando aí dinheiro para encher de lixo a blockchain. Todo esse lixo estava sendo feito, né? Estava sendo feito na rede Ethereum, Tron, Binance, sei lá, né? Todas essas shitcoins aí que foram criadas exatamente com esse propósito, porque em 2000, nessa época, antes mesmo, 2017, 2018, ficou claro que que o Bitcoin não servia para isso, né? Em 2015, mais ou menos, 2014, 2015, tem essa apresentação aqui que eu acho que é sensacional, e ela mostra um pouco, porque essa mesma turma, né, essa é a turma que está criando agora essa porcaria que a gente está vendo em cima do Bitcoin, né? É essa mesma turma que faz lobby para esse tipo de uso há um tempo. E vamos lá, eu vou mostrar essa apresentação. Essa apresentação, né, Colored Coins, aí é um protocolo open source criado por 2 israelenses e pelo Vitalik Buterin, né? O Vitalik que depois criou a Ethereum, né? Ou seja, ele queria, né, essa ideia de tokens e fazer tudo por cima da blockchain, né, e usar espaço do Bitcoin para isso, veio aí dessa mente aí, né, dessa mente. E o Ethereum é meio uma resposta, né? Ele foi, inclusive, quando ele foi criado no início, eu falava, a gente não veio para competir com o Bitcoin. A ideia é ser algo, é quase uma solução de escalabilidade, como eu disse, né? Quase uma maneira de você, ok, vamos tirar todos esses usos merda do Bitcoin, vamos levar aí para, né, para outra chain, para outra coisa, né? Vamos criar um produto para essa demanda, porque ele vê, né, que essa demanda existe, mas, né, no Bitcoin não escala, não funcionaria, pelo menos não em primeira camada, né? E naquele momento era o que existia, 2015, 2016, né, era o que existia. Lightning ainda era um sonho, né? Ainda era uma ideia no papel, não tinha, né, nada feito, né? Nada feito ainda, então era apenas um sonho. Ele fala, 2 lados da mesma moeda, né? Tem a moeda, né, currency, e tem a infraestrutura de blockchain, né? Aí você usar as qualidades da blockchain. A inovação da blockchain é uma Excel é um Excel compartilhado, universal, compartilhado, né, e assegurado. Inovação, né? Você é uma maneira de você fazer transferência entre 2 pessoas sem confiar num terceiro, como a transação é feita, né? Enfim, tá aí, explica aí o futuro, né? Olha lá, 2014 foi o ano do Bitcoin 1.0, 2015 é o ano do Bitcoin 2.0, da tecnologia blockchain, ou seja, essa turma aqui, essa turminha aí da tecnologia blockchain, cripto, caramba, toda essa turma aí, né, que desvia o foco da função monetária aí do Bitcoin, ok? Essa turminha aí que queria, né, um Bitcoin 2.0, usando o poder da tecnologia da blockchain para novos casos de uso que não sejam moeda, ok? Então essa ideia, pra você ver, 2015 isso aqui, né, o pessoal Colored Coins, Bitcoin 2.0, toda essa ideia, toda essa turma que foi formada a partir dessa ideia, a partir do investimento nessa ideia, né, é a mesma turma que hoje em dia está, né, executando aí o que eu chamo de um ataque. Eu acredito, ao meu ver, é um ataque contra a rede Bitcoin, sim, o que está acontecendo agora. É um protocolo extremamente ineficiente, né?
não é por falta de sabedoria que se está usando, porque a gente sabe, desde 2017, 2018, se sabe, né, disso, não é algo novo, já foi tentado no Bitcoin com Counterparty, com outras coisas, né, outras possibilidades, mesmo usando o Operator, né, no Bitcoin, os dados arbitrários, né, que agora com essas inscrições, aliás, se você não viu, né, entra aí no vídeo do Ordinals aqui no canal, ó, Ordinals, tudo sobre Ordinals e Inscriptions, né? Aí para você entender a base, né? O que é esses Ordinals, o que é Inscriptions, caramba, o que ele traz de inovação, novidade, porque é diferente do que tinha até então. Vale a pena dar uma olhada nisso aí, né? Para você entender do que eu tô falando, se você não tá entendendo, né, desse assunto agora, né? Mas isso aí já existia, isso aí agora é um ataque porque é uma turma que não o Ordinals, não o Inscriptions em si, mas quem está fazendo esses BRC20, né? Que são esses tokens por cima do Bitcoin, ele está usando Inscriptions, mas não precisaria usar Inscriptions, né? É algo que funcionaria, de todo modo, funcionaria também sem Inscriptions, sem Taproot, sem Segwit, funcionaria no Bitcoin lá de 2015, né? É a mesma, é muito parecido. Desculpa, é até menos eficiente do que o que esses caras, os Colored Coins, pensavam. Né? Porque o que eles pensavam era, a gente precisa escalar, né? Não funciona no Bitcoin. Eles sabiam que não funciona no Bitcoin. Né? Eles sabiam que não dá para fazer isso no Bitcoin. Então eles faziam um hash, né, de tudo e publicavam na rede só um digestivo que meio que validava, né, os blocos da sidechain deles, né? Que era uma outra chain paralela aí ao Bitcoin. E é um esquema, tá bom, você pode não gostar desse esquema, uma sidechain, mas ó, o trade-off para o uso, para o caso de uso, que é para você fazer, sei lá, uma moedinha colorida da sua cidade, né? Uma moedinha da sua cadeia de café, né, para você poder dar prêmios para os seus consumidores, seus clientes. Inclusive teve, né, esse pessoal do Colored Coins, eles fizeram uma carteira, né, por que Colored Coins, né? Transações baixas, não precisa de confirmação, nada do que esses BRC20 que estão fazendo agora tem, né? Ou seja, ao contrário, eles estão sendo o mais ineficientes possíveis é um ataque, para ferrar, né? Para falar, olha que porcaria que é o Bitcoin, olha como não dá nem para fazer isso no Bitcoin, olha o que acontece com o Bitcoin se a gente tenta, né, fazer isso, quando é óbvio que se você tenta fazer isso no Bitcoin, vai dar merda, porque no Bitcoin não tá feito para isso, né? Vai dar merda, vai encher, não vai ser eficiente, vai ter taxas altas, vai ter que esperar a confirmação, né? Ou seja... não funciona, né? Não funciona essa parada. E não é ideal. Pegaram a coisa mais absurda possível, né? E criaram aí em cima do Bitcoin. Por isso que eu acho que é um ataque, porque é ridículo, né? Tá feito para falhar, né? Tá feito para falhar e talvez causar uma reação, né? A reação pode ser, não sei se é uma reação governamental ou uma reação simplesmente de mercado, né? Eu acredito que o que eles estão, que é um ataque de shitcoinheiros que estão vendo que a rede Ethereum, todas as outras redes estão ameaçadas, né? Porque pelo menos nos Estados Unidos estão muito próximas de serem consideradas todas securities. Então o pessoal, né, quer meio que, independente de como, tentar migrar um pouco desse volume, né, para o Bitcoin, ou seja, trazer o scan para o Bitcoin, só que de uma maneira que pareça que o Bitcoin, que mostre, né, que o Bitcoin não serve, para que as pessoas, né, queiram, para dizer, olha, Bitcoin não serve para isso, né, então a gente precisa dessas outras chains, entende o que eu quero? Para que exista um lobby para falar, olha, eu entendo que o Bitcoin, mas o Bitcoin não serve para isso, então precisamos de outras chains, né? Você cria o protocolo mais idiota possível, esse BRC20, né? Você cria esse... E aí você, né, culpa o fracasso dele na rede e não na criação do protocolo mais idiota possível, né, que você poderia criar. Por que eu digo protocolo idiota possível? Porque como não é um problema novo, né, é um problema que
o Giacomo, por exemplo, e a turma do RGB já estão pensando. RGB, depois virou esse Taro agora, né? Também da LND e outras soluções, né? De criação de ativos desse tipo, né? Dessas shitcoins, por cima da segunda camada do Bitcoin, que aí sim, né? Traria aquelas propriedades lá, né? De realmente ser mais barato, não precisar esperar tempo para confirmar, e enquanto você está usando ainda assim o poder dos mineradores, não tem outra moeda, né? Os core developers dão suporte, né? Dão suporte para Lightning, enfim, né? Não tem mais mudanças, né? As mudanças já foram feitas, não precisa mais mudar nada aí no Bitcoin, né? Fazemos isso na Lightning, né? Esse é o layer para você criar merda por cima do Bitcoin, não o on-chain, certo? Aí me vem outra motivação, né? Falei primeiro, shitcoinheiros é uma pessoa que pode estar fazendo ataque por essa motivação. O pessoal da Lightning também pode estar fazendo esse ataque, né? Ou RGB, ou o que seja, pela motivação do quê? Eu estou falando sobre eles agora, né? Eu que tinha a versão, né? A Taro, shitcoin por cima da Lightning, né? Para mim agora, vendo o trade-off, né? Lembrando, ele me refrescou a memória esse episódio, né? De que o trade-off é que idiotas criem esse tipo de protocolo ridículo e que enquanto a gente ainda está em processo aí, né, de o pessoal começando a entender melhor o Bitcoin, ainda não é muito claro o que é golpe, o que não, ainda tem um monte de tia aí com dinheiro, ou gente com dinheiro de herança aí que não sabe o que fazer, vai terminar caindo em golpe, enfim, o que seja, né, porque tem um limite, né, também para quanto você pode cair em um golpe, né, ou em golpes desse tipo, mas ainda tem, né, ainda tem, e bom, outra pessoa com motivação é o pessoal da Lightning, né, do RGB, que eu, por exemplo, eu tinha esquecido já desse problema, né, a gente esqueceu desse problema, todo esse vale aqui, né, e esse aqui, ou seja, a gente só teve... Não tivemos mais problema com shitcoin por cima do Bitcoin desde essa época aqui, né? Aqui já estava reduzindo, né? Nessa época aqui já estava reduzindo também. Era antes disso aqui mais, né? Mas tinha ainda o SDT, rodava por cima, Omni Protocol, enfim, tinha vários. O Omni justo era um protocolo bacana e tal, mas também foi sumindo do Bitcoin, foi entrando em outras chains, né? Que era mais barato transacionar tal, que tinha ainda... que as exchanges estavam começando a aceitar, enfim, né? Então foi uma época aí, né, que o Bitcoin pôde se dedicar a desenvolvimento interno e teve uma redução, né? Além de, obviamente, a Lightning ter trazido, né, ter, pelo menos nessa época aqui, né, ter reduzido bastante aí a partir daqui, né, acho que 2020, por aí já podemos dizer que a Lightning já estava reduzindo aí, né, a demanda por espaço em bloco para transações menores, né, que não precisavam mais, né, ser registradas na blockchain para sempre, né? Você criava o seu canal uma vez, um canal grande, transacionava aí pequenas transações depois, né? Você criava o canal na época que a mempool, né, que não tinha quase transações entrantes, que a taxa estava baixa, e aí depois você usa, né, essa Lightning que você tem, esses canais você usa quando as taxas estão altas, né? Essencialmente essa é a ideia, né, da Lightning. E, enfim, tá crescendo. Tem gente que acha que é pouco, mas acho que tá crescendo bem, num ritmo bom e correto, né? O que a gente teve agora que foi uma coisa fora do comum, né? Essa entrada aí repentina desses shitcoinheiros, uma coisa fora aí do comum, que eu acredito, né? Como não existe Satoshi grátis, como, né, custa você criar esse spam e não é eficiente o sistema, ou seja, os usuários vão ter experiência ruim, então eu não acho que não vai durar muito tempo. Mas, né, por outro lado, na Ethereum, né, era pior, quando estava no bull market, assim, né, o pessoal louco, era pior, era mais caro, você ainda pagava a transação e corria o risco de você pagar a transação e nem ter confirmado, mesmo assim, tinha gente lá, né, fazendo isso, tinha gente nessa irracionalidade, né? Enfim, é uma pena, né? É uma pena por quê? Porque a gente tem ferramentas off-chain para fazer essa mesma porcaria, né?
E o Giacomo apresenta há 4 anos atrás, em 2018, né? 5 anos quase, em julho de 2018, e já de antes, né? Já era um tema, né? Como eu falei, que a gente se discutia na comunidade Bitcoin, né? E ele fala sobre a RGB, que é uma possível solução, um protocolo que estava começando a ser desenvolvido, que já está desenvolvido, que já pode ser usado para criar shitcoins por cima da Lightning, mas que os scammers aí não estão usando. Não estão usando por quê? Porque é eficiente, porque é bom, porque retira o caso de uso das shitcoins dele, né? Ao contrário de você usar um protocolo, usar o protocolo on-chain, né? Usar on-chain, que você gera aí uma sensação de que, né, o Bitcoin não serve para isso, não serve para nada e compra a minha shitcoin, né? Então, enfim, a teoria, né, de que o ataque vem por parte de shitcoiners é mais plausível, ao meu ver, do que do Lightning, porque o cara do Lightning poderia, né, também estar criando tokens e, enfim, né, teria outras motivações, mas está aparecendo, inclusive a Taro, né, já deu uma avançada, eles avançaram, o pessoal da LND avançou nessa ideia por causa da urgência, né, que está gerando esse aumento aí de demanda por espaço em bloco on-chain para atender aí uma demanda idiota de tokens, né? Então, por que não, né, que essa demanda idiota venha para Lightning, né? Não saia da Lightning, fique na Lightning e não no Bitcoin. Você deve estar pensando agora, o Giacomo vou falar na apresentação dele, né? Espera aí, se você tem um issuer, né, uma pessoa que emite e que redime os tokens, né, e é centralizado, por que eu tenho que me preocupar com descentralização das transferências? Vamos dizer, mesmo que você precise um pouco de descentralização, por que construir isso por cima do Bitcoin e não alguma coisa mais especializada? Isso não ferraria aí com os recursos, né, do Bitcoin, estresse nos nodes, etc., ou com a teoria dos jogos, né, os incentivos econômicos? Ele fala isso aqui numa nova ideia, né? E por que as tentativas anteriores não tiveram sucesso? Porque vai ser diferente agora, né? Ou seja, são coisas que as pessoas vão pensar, né, sobre essa solução e vendo agora, né, no longo prazo, você vê, né? As pessoas continuam com essa demanda, ou pelo menos ela continua. A real é que ela continua, né? Existe demanda por golpe, por ferramenta para você criar golpes mais eficientes. Existe essa demanda dessas outras blockchains aí de corretoras, blockchains, né, centralizadas, essencialmente, elas atendem essa demanda hoje em dia, né? Estavam atendendo até então, né? E acho que agora estão se sentindo ameaçados. Então ele vai falar sobre isso. Tá aqui, ó. O argumento da Vape Pen, né? Por exemplo, o argumento da Vape Pen. O que é o argumento da Vape, né? Usar o vaporizador, né? Se você vai fumar, né, então melhor usa reduzir o dano, né? Redução de dano. As pessoas vão usar shitcoins, elas querem shitcoins, né? Então, ao invés de, né, deixar acontecer o que está acontecendo agora, pelo menos se você tem uma segunda camada, uma ferramenta na segunda camada para atender a demanda dessa demanda idiota, pelo menos você está reduzindo, né, o dano. Seria o caso, né? Reduziria aí o dano, reduziria a quantidade de pessoas agora tentando usar a rede Bitcoin, né? Adoidada para colocar porcaria na blockchain. O argumento do Jenga, né? Ou seja, se você constrói por cima, né? Você não cria uma nova rede, que foi a cagada que eles erraram, né? Os shitcoinheiros aí criaram nova rede, que é mais centralizada e que é, né, por consequência, é regulável, né? Não entra, né, no mesmo espectro aí do Bitcoin. No caso, se você criar em segunda camada do Bitcoin, né, o argumento do Jenga aqui, né, fica mais difícil. Quanto mais coisas forem criadas, né, em cima do Bitcoin, fica mais difícil de destruir a base, né? A base ela é mais importante para mais pessoas, para mais coisas. Então essa infraestrutura aí de base, né, também se beneficia de tudo que está sendo construído por cima, né? É mais fácil que uma coisa em cima caia, mas não a base. Então isso é importante, né? Aí ele fala, ó, o outro argumento é o argumento de teste de estresse, né? Sem permissão, sem pedir permissão.
que isso que está acontecendo agora. A gente está tendo um teste de estresse aí da rede Bitcoin. Ela está se portando bastante bem, ao meu ver, né? Está funcionando bem, não falhou, né? Ou seja, todo mundo que quer fazer uma transação está fazendo. Uma das preocupações era a Lightning, né? Mas você vê, os canais não reduziu o número de canais significativamente, né? A quantidade de nós segue, a capacidade Bitcoin segue, ou seja, a rede Lightning, apesar, né, dos pesares, ou seja, ela não é muito bom ter essa situação, né, de blocos muito cheios, porque reduz muito o lucro, né, de quem quer participar, quem está agora usando, né, para rotear pagamentos. Reduz bastante, né, o lucro, porque quando ele tem que fechar um canal, né, ele tem que pagar mais satoshis para fechar aquele canal, e ele perde aquilo, né, aquilo é extraído de todo o lucro que ele teve, né, enquanto aquele canal estava rodando. Teve aqui um stress test grande, especialmente na rede Lightning, e muitas lições acho que foram aprendidas aí, e muitas prioridades aí foram definidas, foram colocadas aí no projeto, coisas que devem ser melhoradas assim urgentemente, como tanto no setup de cada administrador de nodo de Bitcoin, que tenha canais abertos aí na Lightning, como ele administra os seus canais para evitar que aconteça fechamento forçado, né? Especialmente em momentos como este, né? Que são momentos aí de estresse realmente, em momentos que você corre o risco de perder todo o lucro que você teve do mês aí nos seus satoshinhos em uma taxa porque alguém, né, decidiu fechar ou porque você ficou algum tempo fora da rede porque caiu aí a sua conexão, enfim, coisas que acontecem, né, na gestão aí diária de alguém que está rodando um node Lightning, mas que, né, com as taxas altas terminam tendo um custo aí pro operador, né? O operador do node termina perdendo dinheiro. E a ideia, né, com isso, né, com essa situação que está acontecendo agora, eles estão aprendendo, né, os node runners, né, estão aprendendo aí bastante, e também os desenvolvedores Lightning, né, estão aprendendo como, né, então, quais são os problemas, qual é o grande gargalo aqui, né, o que acontece na rede Lightning quando a rede Bitcoin está numa situação assim, né, por um tempo relativamente prolongado, né, então isso está dando um teste de estresse bem legal aí pro Bitcoin, pro Bitcoin e para a rede Lightning, né, também. Enfim, né, pro Bitcoin também, porque o pessoal estava muito preocupado que Ordinals iam encher os blocos com um monte de imagem, JPEG. A realidade é que não, né, não está enchendo de NFT, não está enchendo de nada. Claro, a gente tem muita demanda aí por blocos, mas não está enchendo tudo, não. Né? E poderia chegar a 4 mega, né? Isso aqui está chegando a 1,53, 59, ou seja, não está passando aí, a maioria está como sempre, né? Sempre acho que há anos que chega até uns 2 mega, assim, sem ordinals, sem ter, né, inscrições, ordinal e tal. Então, não está crescendo, né? O pessoal que está rodando o Node não está sentindo tanto aumento aí no banco de dados de dados da blockchain. Mas, né, por que esse ataque aí BRC20 são pequenas transações e mantém uma UTXO lá única, pequena para cada coisa, está crescendo um pouco o banco de dados aí o set de UTXOs, né? Mas beleza, isso cresceu um pouco, isso não é bom. Isso não é bom, e a tendência é que essas transações BRC20, né, fiquem paradas, né? Eu acredito. Enfim, espero que algum dia, né, o dono delas perceba o erro e junte todos, né? Mas eu acho bastante improvável, ou seja, que tudo que está sendo criado agora vai ficar aí para sempre, digamos, nesse banco de dados aí, nesse set de UTXOs, e essa é a parte mais crítica aqui do ataque recente, né? O experimento arquitetural, deixa eu ver aqui. Bom, enfim, eu vou passar aqui os argumentos, porque eu não quero fazer toda a apresentação, né, do Giacomo. Mas ele fala o Bruce Fenton, né, que é um amigo deles lá, que naquela época ele estava falando muito sobre security tokens que são, né, securities, que são ativos lá, que são regulamentados pelo SEC, né, dos Estados Unidos. E, enfim, ele falou, né, a gente tem que ajudar o Bruce, né, temos que ajudar a ele.
Os casos de usos idealizados, né, desse tipo de tecnologia, né, é independência do ativo, né, você poder utilizar, transferir esses ativos aí livremente, né, também com transparência, né, se não com transparência, com blindness, né, com privacidade, né, e tendo aí um padrão claro aí entre esses ativos que estão rodando por cima aí da rede Bitcoin, né, da rede Lightning, no caso aí do protocolo RGB, ok? Ele dá um use case, fala, realmente existem casos de uso para esse tipo de coisa, né? Na maioria dos casos, obviamente, né? Isso é o idealizado, né? Isso é o que a gente fala bonito, né? Queremos falar a todo mundo. Mas, né, a maioria na prática, né, realmente não é assim que funciona. Olha, eu não vou passar toda a apresentação, mas essa apresentação boa do Giacomo, especialmente para entender, né, que não é um problema novo. É bizarro porque essa apresentação poderia estar sendo feita agora, né, para explicar para essa turma aí do Ordinals BRC20, né, que não funciona o que eles querem fazer e quais seria uma solução, quais seriam as soluções, né, mais interessantes para você. Ou seja, não dá para alegar ignorância, eu acredito, já a essa altura do campeonato. Por isso que eu acho que esses BRC20s, né, que são essas inscrições aqui de um JSONzinho aí, né, e é super, olha, o cara faz uma transferência, né, ou seja, ele tem que criar uma transação on-chain, pagar uma taxa de 3.800 satoshis, né, para transferir um token, né, ou seja, ele está pagando uma taxa de Bitcoin, né, on-chain, do espaço em bloco mais raro do mundo, né, para fazer a transferência de um token que não vale absolutamente nada, né? Inclusive uma quantia menor até desse token do que o valor em satoshis, né? Ou seja, tem 546 satoshis e 238 daquele token. É ridículo, é absurdo, é uma coisa que eu não consigo entender, né? Qual é o uso real, a não ser um ataque, realmente, a pessoas, né, gerando aí uma situação negativa aí para o Bitcoin, para alguma narrativa, né? Interesses, tem muitos, né? A gente tem todos os vendedores de pirita, né? Todos os shitcoinheiros havidos e por haver, né? Havido e por haver, pirita, importante, esse aqui é um outro, as exchanges são inimigas do Bitcoin, né? Esse aqui é um texto muito bom, muito importante aí, você entender, né, como os incentivos de muitas exchanges, né, estão desalinhados com os incentivos do Bitcoin. As exchanges não são a sua aliada. Se você é bitcoinheiro, exchanges cheias de shitcoins, especialmente essas cheias de shitcoins, não são sua aliada, né? São sua inimiga. Essencialmente são sua inimiga, inimigas aí do Bitcoin. Então, fica de olho, não usa pirita, né? Esses vendedores de pirita têm muito incentivo, né, para como é que fala? Patrocinar esse ataque, né? Por quê? Porque quem se sai bem nessa aí, né? É a minha chain, né? A minha chain, né? A chain da minha corretora, né? Pô, especialmente essas corretoras que tem a própria blockchain. Putz, essa inimiga, né? Pô, inimiga mesmo, competidora, entende? Elas estão competindo, né? Ela quer que fracasse. Ela quer que as pessoas coloquem na cabeça delas que não dá para fazer assets por cima do Bitcoin. Elas querem que isso aconteça porque elas querem continuar vendendo pirita, continuar vendendo ouro de tolo, né? Continuar vendendo sonhos, né, em outras blockchains onde eles são os donos, onde eles lucram 100%, né? Não tem que dividir lucro com minerador, dividir lucro com Node Runner na Lightning, né? Não tem que dividir, é tudo nosso, tudo dentro, tudo interno. Né? Até os dados dos usuários, né? Ou seja, pode coletar dado, pode saber tudo sobre a vida financeira aí dos usuários daquela exchange. Então, existe aí um incentivo, né? Existem incentivos, não é de graça, né? Não é gente jogando dinheiro fora, é realmente um lobby mesmo, né? Para gerar aí uma situação para, né, evitar que essas outras soluções sonantes, né, como o RGB, Taro, que funcionam aí em segunda camada, até mesmo a Liquid, né, que é uma segunda camada aí onde você pode emitir ativos diferentes, que você não utilize isso, né, que você utilize essas
porcarias deles aí, né, proprietárias dessas coisas que não são Bitcoin. Quase como uma vingança, né, até por causa desses bitcoinheiros maximalistas tóxicos retardados, né, ao meu ver, que ficam querendo que o Estado proíba, né, shitcoins, que o Estado vá atrás de shitcoins. Eu acho que vai por esse lado, né, também essa motivação para muitos dos atacantes aí que estão colocando aí satoshinhos nesse tipo de protocolo ridículo aí para tentar, né, bloat, para tentar trazer aí, quebrar, né, entre aspas, o Bitcoin, né, ou seja, tem essa motivação também por parte desse pessoal, né, não é só dinheiro, claro, tem muito dinheiro, tem lobby, esse pessoal pode até ser patrocinado, né, para tipo colocar o seu raid aí, ainda talvez se conseguir com a sua influência até tirar um lucro aí e deixar isso na mão de um outro otário, né? Então é muito complicado esse tema. Eu acredito, ou seja, eu odeio shitcoin é uma merda, mas o que eu falo é não compre. Não, eu lembro o tempo inteiro disso, né? Obviamente não quero que o Estado se meta, né, nisso aí, né? Pelo contrário, eu quero que o Estado fique longe de tudo isso aqui, que não tenha aí nenhuma influência, né? Mas outra coisa legal aí para você ver, né? É um thread aí do Narcélio, o link vai estar aqui na descrição para todas as coisas que eu mostrei aí no vídeo hoje. Tem esse thread aqui do Narcélio sobre a história, um pouco dessa história aí também. Ele fala aí dos Colored Coins, explica, mostra aí quais foram, né, os projetos que surgiram implementando a ideia de Colored Coins, que era uma ideia open source, então surgiram vários outros projetos. Um deles, aí ele fala aqui, ó, do SDT, inclusive, né, que rodava na rede Omni, né, Hyperlayer, enfim, uma coisa assim, não lembro, Omni Layer, Hyperlayer, tinha uma coisa assim. Em 2023, aí ele fala do Ordinals, que chegou, pau, não sei o que, e tá aí, né. E alguma das outras coisas que foram colocadas na blockchain, né, antes mesmo de ter Ordinal, como em 2013, o Mandela, né, colocaram, alguém fez uma transação e tal, e como né, os inscriptions são mais são melhores, né, são menos como é que chama? Gastam menos recursos, né, do que as técnicas que se utilizava anteriormente para fazer esse mesmo tipo de inserção de dados arbitrários aí na blockchain, né? E aqui fala o conceito de segunda camada, o terceiro é o EBRC20, né? Que esse é o grande, né? O que eu vejo que é o grande problema aí que eu falei bastante aí nessa toca aqui hoje, ok? Então tá aí, é legal você ver aí, né? Isso aqui que, deixar claro, óbvio, quanto mais o Bitcoin for usado, melhor, né? Quanto mais camadas, quanto mais cooperadores ou rivais aí disputando o uso, quanto mais transações, melhor para todo mundo, mas como eu falei, né? Não quando é feito intencionalmente um protocolo merda para fazer o Bitcoin parecer ruim, né? Parecer impróprio para algo que a gente já sabia que não vinha funcionar, né? Dessa forma. Ou seja, entende, né? Acho que ficou claro aqui para você que está assistindo o vídeo, né? Nem tudo é bom para o Bitcoin, não, ou seja, é bom, sim, para os mineradores foi bom, né? Gerou aí, se a gente olhar nos últimos, teve subida aí, né, no hash rate, né? Nesse período aqui, esse mês aí que passou, hash rate subiu, por quê? Porque muita taxa aí, né, entrou a média de taxa 0,5 BTC por bloco, né? Mais $13 mil por cada bloco, né? Que é legal, né? Uma média bacana aí dos últimos 144 blocos, mas antes disso a gente teve até bloco aí que estava dando 6,7 BTC, mais do que até o subsídio do bloco, né? Porque a competição por espaço e bloco aí, né, fez com que subisse o preço do bloco. E isso é interessante, né? Isso foi interessante aí de ver, né? No fim, o Bitcoin ganha, né? Mas, né, como demonstrei, eu quero, né, ou especulei aqui nesse vídeo, como existem todas essas outras soluções muito mais eficientes sendo construídas, né? Isso ter aparecido agora, para mim, né, cheira a ataque pelo timing, pela situação, né, jurídica das shitcoins nos Estados Unidos. Por isso, né? Não porque, né, não poderia ter acontecido antes, né? Enfim, porque antes não tinha nenhuma motivação, né?
as shitcoins estavam mais seguras de si mesmas, não precisavam atacar o Bitcoin. Era óbvio que o Bitcoin, para você rodar shitcoins por cima do Bitcoin, não rola, não é eficiente, você vai ficar para trás, você vai ser ruim, né? Não vai ser um negócio bom, né? Não foi feito para isso, né? O Bitcoin não é um Excel distribuído, né? Ou seja, dá para fazer? Dá, mas tem que ser coisa de nicho, né? Não é para criar um protocolo aí que você esperar, né, que milhares, milhões de pessoas utilizem esse protocolo de algo que não seja dinheiro, né? Que não seja o Bitcoin, que não seja utilizar o Bitcoin como um instrumento aí monetário. A gente pode até ver, né, aqui o tamanho do bloco, né? Bom, ele faz o tamanho do bloco sem, né, a parte de witness e tal, né? Aí você vê, o Satoshi, se ele estiver rodando um node e tal, ele nem está sentindo o que está acontecendo agora, por exemplo, né? No node dele lá, que antes de SegWit, nem aparece, né? Isso aí. E inclusive está sendo reduzido aí o tamanho, né, do bloco real, né, digamos, não a parte virtual. Virtual é a parte de witness, né, de assinaturas SegWit, né, segregated witness, né, assinaturas segregadas ali, que é o que reduz, né, o tamanho do bloco, o que permite, na verdade, que a gente insira mais informação em um bloco sem, né, aumentar o tamanho do bloco que é verificado por nodes anteriores, né, a essa atualização. Enfim, é um pouco complicado aí, não vou entrar em detalhes disso aí agora. Então o block size não está subindo muito, né? Os números de endereços únicos por dia também relativamente, ó, você vê, não está subindo, né, novos endereços únicos por dia. Isso é interessante, na verdade, né? Unique from, endereços D, né, para não novos que são criados. Dificuldade, ó, você vê a dificuldade de mineração, ela acelerou aí, né, bastante nesse período aqui, ó, você vê agora, desde fevereiro, né, começou o negócio do Ordinals, estava em 34 terahash, agora a gente está em mais de 50 terahash, tá batendo recorde aí de dificuldade de mineração, e não só recorde de dificuldade de mineração, também de hash rate, né? Você vê o hash rate aí do Bitcoin, cresceu bastante aqui, exponencialmente, crescendo aí muito, né? Desde aqui, cadê o fevereiro, né? Tá aqui, cresceu também, ó, 250 exahash, agora tá quase 400, ó. Quase 400, 300, chegou aí qual deu o all-time high disso aqui? All-time high, 399,63 exahashes aqui, né? All-time high aí de hash rate. Então, tem muito hash rate, né? Muita gente entrando na rede, fazendo segurança da rede Bitcoin, ou seja, esse aumento aí na demanda, apesar de ser uma demanda burra, trouxa, idiota, absurda, ridícula, patrocinada por vendedores de shitcoin, de pirita, de ouro de tolo, tentando, né, tentando escamar as pessoas aí por cima do Bitcoin. Apesar disso, né, tudo anda bem, né? A rede segue aí a cada 10 minutos um novo bloco, inclusive, né, com aumento até na quantidade de mineradores, quantidade de pessoas interessadas aí, né, em participar da rede Bitcoin na parte de segurança, né, em trazer segurança aí de fato para a rede Bitcoin, né? É isso aí. Espero que tenham curtido o Bitcoin. Espero que deu para entender, né, de uma vez por todas, né, que transações on-chain não são para besteira, não são para coisa, né, fútil, para porcaria. Você deve pensar bem, né, as transações on-chain que você vai fazer. O Satoshi que você gastar hoje, né, ele é um Satoshi. Um Satoshi é um Satoshi, né? Tem gente que fala, não, vou fazer agora, aproveitar, porque agora é barato, né? Bom, talvez o custo de oportunidade, né? Se você gastar agora a taxa e comprar depois aquele mesmo Satoshi, vai sair barato, né? Relativamente barato, né? Mas se não, né? Se você não está comprando, você só está abrindo canais agora, ou fazendo uma transferência agora para economizar, né? Enfim, eu acredito que a gente vai ter no futuro ainda um Satoshi por byte, vai ser possível, né? Vai ser em momentos
muito raros, com cada vez mais raros, né, esses momentos, mas vai seguir sendo possível fazer transferências a um preço de Satoshi por byte, né, relativamente baixo, mas que vai ser grande, né, em valor de compra. Aquele Satoshi vai ter um valor de compra muito maior, né? Isso vai encarecer, né, aquela transação, né? Hoje, uma transação enfim, eu mostrei lá naquele, né, nisso aqui, né? Quando se vale 10 milhões, né? Se vale 10 milhões, por exemplo, aí você tira um zero, aí fica o preço mais baixo, não é mais, é 15 dólares, entende? Então tem esse lado aí da moeda. Alright? Então se você quer que o Bitcoin cresça, né, se você quer que o Bitcoin valha mais, saiba que, né, você vai pagar mais caro na sua taxa, na sua transferência, aí, o valor, né, poder de compra daquela que você vai gastar naquela taxa de transação vai ser mais alto também, inevitavelmente, mesmo se não houver aumento na demanda, que a gente sabe que vai ter também. Então, comece a se acostumar com taxas altas, se lembre que isso pode acontecer e, né, não faça como eu, valorize colocar shitcoins, né, tudo que for merda, em segunda camada. E vai estar para Lightning, vamos Taro, é isso aí, até o fim. Aquele abraço, bitcoinheiros. Tchau.